Nesse próximo passo, nós vamos configurar a fonte e o parágrafo do documento. Num caso mais geral, a gente começa com o documento em branco e começamos a digitar o documento. Ligando aqui o Pi, eu vejo um único parágrafo no documento. Eu posso formatar um parágrafo vazio, sem nada, e à medida que eu vou digitando o meu texto, quando eu aperto o Enter, a formatação desse parágrafo propaga para o parágrafo seguinte. Ou, dito de outra forma, os novos parágrafos herdam a formatação do parágrafo anterior. No nosso caso, nós estamos reformatando um documento pronto. Na proposta da BNT, a parte pré-textual tem uma formatação muito específica, diferente da parte textual. Então, vamos para a parte textual e não vamos selecionar o documento inteiro. Vou ligar o Pi e vou selecionar a primeira palavra ou o primeiro parágrafo da parte textual. Vou até o final do documento, seguro a tecla Shift acima do Ctrl e clico no último parágrafo. Com isso, eu selecionei todos os parágrafos da parte textual e vou formatar todos de uma vez. Isso vai me trazer um problema nas tabelas, porque elas não seguem a formatação do parágrafo de texto. Mas como eu tenho muitas tabelas aqui, ficaria mais trabalhoso eu formatar o documento parte por parte, não selecionando a tabela. Eu vou aqui, nesse caso, preferir formatar a tabela de uma forma não adequada e depois reformatar a tabela. Voltando para o início da parte textual, não é necessário, né? Poderia estar em qualquer página aqui. Eu vou agora, então, proceder à formatação da fonte e do parágrafo. Formatação da fonte, tenho aqui o grupo fonte. Tenho alguns recursos em botões, mas eu vou aqui na janela completa. Segundo a BNT, eu posso usar a fonte Times New Roman ou Arial. Eu vou escolher a fonte Times New Roman. Então, Times New Roman, estilo normal, tamanho 12. Cor da fonte. Eu não vou mudar a cor da fonte por conta do código de cores utilizado aqui para a gente identificar os parágrafos nível 1 e nível 2. Em princípio, eu colocaria a cor automático, que é a cor de fonte definida no Windows. Não vou mudar isso. Estilo de sublinhado, não temos nenhum sublinhado. Cor do sublinhado, não temos nenhuma palavra sublinhada aqui. Efeito taxado é uma linha sobre a palavra. Taxado duplo, duas linhas. Sobrescrito, veremos depois, é para escrever, por exemplo, metro quadrado. O 2 é sobrescrito. Subscrito é para escrever fórmulas como H2O. O 2 ele é subscrito. Versalete, todas as letras em maiúscula. Todas em maiúscula é um recurso útil para título nível 1 e nível 2. E texto oculto é um texto que não é impresso. Ele só vai aparecer no texto quando eu ligar o Pi. Com o Pi desligado, ele some do texto. E não é impresso por padrão. Claro que eu posso mudar esse padrão e imprimir o texto oculto. Definir como padrão todos os novos documentos baseados no estilo normal vão assumir essa formatação. Na guia avançado, eu tenho alguns recursos a mais, onde eu posso aumentar ou diminuir o espaçamento entre os caracteres e algumas outras coisas que nós vamos deixar para um outro momento. Então, eu vou definir como padrão
para os novos documentos. Somente esse documento para não afetar os meus próximos documentos. Todos os documentos baseados no modelo normal, todos os documentos baseados no modelo normal assumem essa formatação. Então, ok. O próximo passo, formatação de parágrafo. Novamente, as tabelas não seguem essa formatação, mas neste caso desse exercício, é mais prático eu formatar o documento inteiro e depois reformatar as tabelas, do que ir formatando por partes, pulando as tabelas. De qualquer maneira, eu vou ter que formatar as tabelas mais à frente. No grupo parágrafo, eu tenho alguns atalhos, mas na flechinha eu tenho a maioria dos atalhos. O alinhamento é justificado, quer dizer, a primeira letra da linha encosta na margem esquerda, a última letra da linha encosta na margem direita. Recuo interno e externo é o afastamento da primeira letra até a linha de margem. Nós vamos colocar 0 e 0. Especial, primeira linha, é quanto a primeira linha do parágrafo ela se desloca para a direita. O padrão é 1,25. Espaçamento antes e depois do parágrafo, pela BNT, é 0. Espaçamento entre linhas pode ser uma linha e meia ou duplo. Eu vou escolher uma linha e meia. Eu posso definir aqui, não vou definir, a tabulação dos parágrafos. Na aba quebra de linha e de página, eu tenho alguns recursos avançados que nós vamos ver mais à frente, que é controle de linha viúva e órfã, manter com próximo, manter linha junto, quebrar página antes, etc. Nós vamos ver isso no seu tempo. Então, nesse momento, só faltou aqui o nível de tópico, que nós vamos garantir que é corpo de texto. Esse passo é muito importante quando você copia texto da internet. Está fazendo algum recorte da internet, copia algum trecho de texto. A formatação de textos na internet pode trazer uma informação que confunde o Word, porque lá ela pode estar como nível 1, nível 2. Então, a gente, para garantir que todo texto siga a mesma formatação, a gente seleciona aqui corpo de texto. A hora que eu clico OK, todo o documento assume essa formatação ABNT. Tem um problema nas tabelas. As tabelas estão com recuo de primeira linha também. Isso não é o caso. Os quadros, mesma coisa. Então, mais à frente, nós vamos reformatar as tabelas e quadros. Olha, isso não ficou adequado, essa formatação. Nem um pouco. Então, nesse passo, é isso.